ler junto com os irmãos um texto aqui de João capítulo 15, e eu vou ler apenas 4 versículos. Esses 4 versículos aqui apenas para mencionar algumas questões. Os irmãos que sempre nos acompanham aqui sabem que eu sempre prefiro fazer uma exposição do texto, mas esse mês aqui, com o advento do Natal, eu preferi tomar um retrato de Jesus, né? Para que as doutrinas sobre Cristo estejam cada vez mais claras. Mas vamos lá ao texto. João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então deixa eu colocar aqui 4 elementos, está no texto aqui, e depois eu retomo alguns conceitos que eu já trabalhei. Bom, o texto de Jesus aqui, né, registrado por João, ele está se identificando como a videira verdadeira. E por que isso é importante? Por conta de que Deus já havia eleito Israel para ser a videira. Nós conhecemos esse texto, esse enredo bíblico, e essa videira, conforme o profeta Isaías, lá no capítulo 5 do livro desse mesmo profeta, ele vai dizer que essa videira, ela deu frutos azedos. Então a videira, ela enganou, né? Inclusive Ezequiel, Jeremias vai dizer que o azedume da uva, do produto dessa videira, travava a boca. Então Jesus vai dizer o quê? Aquela videira era falsa, mas eu sou a videira verdadeira. Então você já tem aí esse aspecto importante, que agora essa videira, ela não engana, ela de fato é quem diz ser. E também nesse texto aqui, nós temos 2 conceitos bastante importantes que está aplicado na pessoa de Jesus, e que a igreja não pode esquecer em absoluto, em momento nenhum, senão a nossa fé, ela se torna uma fé fabricada, uma fé barata. O primeiro conceito que o texto vai dizer é que todo ramo que dá fruto, o pai, que é o agricultor, ele poda. Essa ideia de podar é uma ideia do discipulado, não é? A ideia de que Deus, ele vai nos discipulando, ele vai nos tornando cada vez mais maduros, e o meio que Deus faz isso é por meio do sofrimento, não é? Então, o material didático de Deus é o sofrimento. Irmãos, é inexorável. Sofrimento e vida cristã estão casados, e o divórcio acontece quando Jesus vem, não é? Então o Evangelho nos ensina a sofrer com dignidade. Então se você sair daqui hoje, virar uma esquina para lá, outra rua para lá, e ver no muro escrito pare de sofrer, irmãos, isso é apenas um engodo. A vida de discípulo de Jesus, ela implica em sofrimento. Jesus, ele não ensinou a escapar da vida, ele ensinou a enfrentar a vida com dignidade, com os valores do reino de Deus. Então a ideia aqui de podar, ela tem essa ideia de discipulado. Um outro conceito bastante importante aqui, que nós não podemos perder de vista, é o juízo de Deus. Se o ramo que está dando fruto, ele poda o discipulado, o que não dá fruto, ele corta. E o cortar aqui é o juízo. Então o evangelho que não ensina o juízo, também é um evangelho manco, é um evangelho distorcido, é um evangelho barateado. No evangelho também está implícito na sua mensagem o juízo de Deus. A santidade de Deus, ela necessariamente exige o juízo. Tanto que o texto vai dizer que é cortado e queimado. Então o juízo de Deus é importante. Por isso a ênfase recorrente na mensagem do Evangelho: arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho que não há arrependimento não é Evangelho, ok? Então nós temos essas questões importantes. E por fim, e aí nós vamos aqui para o nosso tour, né, histórico, cristológico. O texto vai dizer que eu sou a videira verdadeira, o texto como eu já li aqui. E por fim, no verso 4, diz assim, vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. E toda a preposição que vai aparecendo no texto aí, ela tem uma ideia de não estar com Jesus, a ideia de estar nele. Aquele que está em mim e eu nele. A ideia não é que você está junto de, mas misturado,
confundido a natureza dele. Por exemplo, eu estou com vocês aqui, geograficamente, mas não estou em vocês. Então você vai perceber que o texto vai dizer para nós, ó, aquele que está comigo e eu com ele. Você não vai ler isso. Você pode, na dinâmica da leitura, ter uma falsa percepção. A doutrina cristológica, a doutrina que define um discipulado e uma fé verdadeira, não é se você anda com Cristo, mas se você está encarnado, misturado na doutrina cristológica. Por isso que ele vai dizer, se eu estiver em você e você em mim, é uma confusão de natureza, é uma mistura de natureza que nos santifica, percebe? Então, a questão não é se você está com Jesus, mas se você está nele, ok? Isso tudo aqui nós vamos discutir nesse enredo aqui que nós vamos trabalhar hoje do século 12 ao 14, ok? Fazer um rápido panorama aqui do que nós já trabalhamos há 3 domingos atrás, esse é o terceiro. Então nós começamos trabalhando aqui por esse advento do Natal, demonstrando que nós temos que cultuar o Cristo revelado. Não há nenhuma possibilidade de uma igreja ser de fato igreja se ela cultuar um Cristo pensado pela razão humana, seja um pastor piedoso, seja um teólogo eficiente. Não. A nossa fé, ela é uma fé no qual o objeto do culto é o Cristo revelado, é o Cristo das Escrituras, e como nós nos relacionamos com Ele. O Cristo, o Deus encarnado, não pode ser algo que você pensou sobre Ele. Não é algo que está no domínio da tua imaginação. Nós só podemos cultuar um Cristo revelado, porque o Cristo revelado é o Cristo enviado, é o Cristo divino. E aí então nós temos que aceitar pela fé, ainda que nós não o compreendamos. E aí eu lembro que há 3 domingos atrás, eu comecei esse tour aqui cristológico citando uma frase do homem chamado Erasmo. O que o Erasmo vai dizer? Se o Cristo ele estivesse encarnado aqui como uma pessoa, e você o olhasse, você aprenderia muito sobre a atitude, sobre a serenidade, sobre o rosto, né? A face piedosa, o semblante calmo, tranquilo desse sujeito que é chamado de manso e tranquilo. Mas você não conseguiria aprender tudo sobre Jesus, porque os seus sentidos, eles vão te enganar. Portanto, as Escrituras que vão dizer quem Ele é. Você não conheceria Cristo, ainda que Ele estivesse encarnado, como conhece por meio das Escrituras. São as Escrituras que diz quem Ele é. Por isso, a nossa fé é escriturística. Nós cremos porque está escrito. Nós não cremos porque alguém falou alguma coisa, ainda que seja maravilhosamente sedutor, um pensamento importante. Não é assim. Então o que nós trabalhamos aqui? Nós já dissemos aqui, e é claro que os irmãos já conhecem isso, que o Antigo Testamento, o Messias, ele é uma promessa. Tudo que nós vamos lendo é uma promessa de que haveria de Deus enviar seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Então todo o conteúdo é uma expectativa, é uma esperança, é um objeto de fé. O Cristo no Antigo Testamento, ele é uma promessa. No Novo Testamento, nós temos o Cristo encarnado, o cumprimento da promessa. E a partir do Antigo e Novo Testamento, nós temos todo o material para então ensinar a doutrina que é a igreja, ou que define o comportamento da igreja. Nós temos, além da promessa do Antigo Testamento, o fato histórico da encarnação. Maria, ela teve um evento sobrenatural da sua fecundidade. Ela ficou grávida sem a participação masculina. Nós cremos na virgindade de Maria para Jesus. Depois, ela teve uma vida normal, marital, com o José, e teve outros filhos. A virgindade de Maria, ela não é perpétua, ela não intercede por nós. Por isso que no Cântico de Maria,
no capítulo 1 de Lucas, ela mesma vai dizer, né, que ela é objeto da graça de Deus. Ela é carente do favor de Deus. Não é Maria que intercede por nós. Ela também, apesar de ter a extraordinária graça de Deus de comportar, de gerar o homem que também é Deus, o objeto do privilégio acaba por aí. Maria deve ser celebrada, elogiada, porque Deus escolheu essa mulher. Mas ela não é objeto de culto, ela é objeto de privilégio de Deus, mas ela não é intercessora. E tudo isso nós vamos vendo no Novo Testamento, que aquele que era prometido, agora ele se declara divino. Eu e o Pai somos um. E depois de todo o advento ministerial terreno, da encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e a promessa do seu retorno, nós temos as cartas. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o Tiago, que é irmão de Jesus, o Judas, que é irmão de Jesus, vão sistematizar, vão organizar. Portanto, o que nós temos no Antigo e no Novo Testamento são os elementos para que a igreja viva doutrinariamente para honrar o Cristo celebrado no Natal. Em seguida, nós trabalhamos aqui no primeiro século uma discussão que a igreja teve que enfrentar. Nós temos que considerar que depois do ano 90, quando o texto de Apocalipse terminou de ser escrito, o cânon já estava fechado, haveria muitas discussões ainda, mas o último texto, Apocalipse, surgiu muitas questões acerca de Cristo. Surgiu nesse momento um homem chamado Justino, o Marte, que ele era dado às reflexões filosóficas, até que então ele conheceu Jesus, a verdade de Deus, e então ele conciliou a filosofia e a teologia, demonstrando que todo desejo de conhecimento de todo ser humano, não importa se ele é um pagão, se ele é um cristão professo, se ele é um filósofo ateu, se ele é um existencialista, não importa quem seja a pessoa, do mais simples ao mais erudito, o desejo do conhecimento, o desejo que todo ser humano busca da verdade, nada mais é do que a semente de Deus que foi colocada no coração, na alma, no íntimo de cada pessoa. Ele chama isso de a semente de Deus. O desejo que cada pessoa tem pela verdade nada mais é do que o desejo de conhecer a verdade. E a verdade não é uma teoria, a verdade não é uma matéria, a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, todo conhecimento, ou tanto desejo de conhecer, nada mais é do que a sede pelo divino. Em seguida nós trabalhamos aí que a igreja teve que discutir com seriedade, com graça de Deus e com cuidado, a questão de Jesus ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. As duas naturezas estão ali, sem que uma implique na outra. Jesus, ele é totalmente homem, sem a natureza do pecado, por isso que ele é o segundo Adão, mas também ele é totalmente Deus. Tudo que você encontra no Deus Pai, Deus Espírito, você tem que encontrar também, tem que confessar em Jesus, porque Ele é Deus. Não houve tempo em que Ele não era, tanto que o texto de João vai dizer, no princípio era a palavra, Ele estava no Gênesis, quando disse, haja e houve. Então, Jesus é Deus, mas também, no evento da encarnação, Ele assumiu a identidade humana. Nós temos uma única pessoa com duas naturezas. E aqui, irmãos, ninguém está exigindo que você entenda isso no campo da lógica, no campo da razão. Isso é objeto de fé. Aliás, o nome Jesus Cristo está atrelado à sua natureza divina e humana. Por exemplo, Jesus é um nome comum. Jesus é um nome corriqueiro. Se tivéssemos oportunidade à época de ir nos cartórios da Palestina, de Belém, de Nazaré, ou nas adjacências, o nome do registro do censo romano, que é Jesus, o nome do homem, que viveu como homem, que se cansou. E o nome Cristo, a verdade não é um nome, é um título, porque ele é Jesus
e o nome é atrelado ao homem. E Cristo é ungido, é o Messias. Então o próprio nome Jesus Cristo está aí identificado as duas naturezas de uma única pessoa. Quando é que isso se repete? Nunca. É uma exclusividade. Não há possibilidade nenhuma de um outro ser humano ou de Deus novamente se vestir, tomar a natureza humana. Então a igreja precisou discutir essa questão. Em seguida nós discutimos aqui a questão de que, por conta do caos social, do problema do pecado, surgiu o movimento monástico, ou dos monastérios, também chamado de anacoreta. Aquela turma que entendia que o problema do pecado é a questão de conviver com pecadores, é a questão de osmose, né? Eu estou com você, então eu passo o pecado para você. Então como é que eles tentaram resolver? Vamos retirar da cidade e vamos criar os monastérios, vamos ver como monge. Aí nós tivemos lá os votos de pobreza, os votos de encarar o sofrimento, né? E de estudo, entre outros lá. Só que o problema é que não se resolveu o problema do pecado. Porque o pecado não é uma questão de estar com o outro, o pecado é questão de natureza. Então o monastério, ele teve alguns problemas. E hoje então, caminhando nessa esteira aí, eu quero trabalhar com os irmãos depois do movimento monástico, né? Que vai do século XII ao século XIV, em rápidas palavras. Então entre os séculos XII e XIV, houve uma reforma, uma necessidade de reforma nos monastérios. Lembra que a ideia de muitos crentes, muitos monges, era que se a gente fugisse da cidade, nós estaríamos resolvendo o problema do pecado. Se nós criássemos uma cidade, ou um arremedo de cidade, uma cidadela, longe da cidade, produzíssemos na nossa horta, se dedicasse ao estudo, à oração, à devoção, nós estaríamos isentos do problema do pecado. Não foi isso que aconteceu. E nós sabemos muito bem os grandes problemas que isso trouxe. Então, nessa época, houve uma necessidade de reformar, de repensar. O problema do pecado não é você fugir da cidade. O problema do pecado é questão de natureza. Se a palavra de Deus não te lavar, não te limpar, se você não entender o evangelho, ser discípulo de Jesus, não é a tua fuga do mundo. Nós inclusive argumentamos aqui semana passada de que o evangelho, ele te incita para dentro do mundo, para ser sal da terra e luz do mundo. E aí surgiu um sujeito chamado Bernardo de Claraval, que foi um estudante diligente, dedicado das Escrituras. Ele foi um teólogo maravilhoso. Aliás, se os irmãos quiserem conhecer um pouquinho, e deve ter até assistido um filme chamado O Nome da Rosa, que ele retrata um pouquinho antes do século XII, em que tem lá os livros guardados, os monges, tem toda aquela aparência de religiosidade, mas o problema da vaidade, da sexualidade aflorada, da inveja, não foi resolvido, ela foi aflorada. Inclusive, eles estavam envenenando as páginas dos livros por motivos particulares. Então, o que aconteceu? Nesse momento, a partir do século XII, houve uma necessidade de reforma. Esse sujeito, o Bernardo, ele, além de ser um estudante, ele combateu de forma decisiva o nominalismo e o institucionalismo. O que isso quer dizer? Por conta dos monastérios, os monges, as pessoas dadas esse tipo de comportamento, eles amavam mais a instituição. Eles amavam a placa da igreja, dizendo, eu sou do monastério tal. E o Bernardo de Claraval, ele vai demonstrar que é claro que nós temos que ter um zelo pela instituição, mas a instituição não vai te salvar. É claro que nós temos um agradecimento, é claro que nós temos um pudor santo, uma gratidão de onde nós viemos, mas o nominalismo coloca a instituição acima de Cristo. E esse homem, ele vai demonstrar que o nominalismo, ele causa muito mais problema. O nominalismo, ele leva duas pessoas no nosso mundo moderno, em rede nacional, para brigar pela sua instituição. E Cristo, ele é envergonhado.
Portanto, irmãos, há uma alegria muito grande em pertencer ao hall de membros batista, há uma alegria muito grande em pertencer a uma comunidade que preza e zela pelos seus valores, mas a instituição, ela não salva, a instituição, ela recebe ainda maior zelo, ainda maior honra, quando nós honramos a Cristo. Quando nós não honramos a Cristo, a instituição, ela se torna um peso, um fardo para nós. Portanto, se a celebração do Natal, ela obedece uma institucionalização, não é no Evangelho que você crê. Você precisa crer em Cristo, estar nele e com ele. Também o Bernardo de Claraval, além do institucionalismo, ele também bateu de forma muito contundente no nominalismo. E o que é o nominalismo? As pessoas diziam professar uma fé, mas não praticavam. O fato de pertencer a um monastério, o fato de dizer, eu pertenço ao monastério do monge tal, o fato de estar a serviço daquele monastério, as pessoas iam perdendo a capacidade de praticar os valores éticos do Evangelho. E o Bernardo de Claraval, ele bateu também no nominalismo. A questão não é o que você professa com a língua, mas aquilo que você professa, ela tenha de fato, de verdade, desdobramentos na sociedade onde você trabalha. Portanto, o monastério, ele trouxe esse apego institucional, esse nominalismo. Irmãos, é muito bom para o pastor, para os líderes de ministério, para os irmãos de uma forma geral, ver os bancos da igreja repletos. É muito bom ver os irmãos empolgados, entusiasmados, querendo saber qual é o próximo encontro da igreja, de domingo a domingo, dedicado. Mas a questão não é o que você professa com a boca, a questão é o que a doutrina faz com você no dia a dia. A instituição e a sua fé, ela pode ser um engodo, você pode ser apenas um artista da fé, que no palco do final de semana você atua com uma face de piedosa ou de falsa piedade. Pode ser um lugar onde você teatraliza com gestos, com cântico, levantando a mão no momento em que uma palavra é pregada e você em êxtase de alegria por conta do que está sendo pregado, você honra a Deus, glorifica a Deus no seu íntimo. Ou aqueles um pouquinho mais entusiasmados, vociferam ali uma palavra de glória a Deus. Tudo isso é maravilhoso, mas o que o Bernardo de Claraval está combatendo nesse momento do século XII é que você não pode ser um crente nominal. Você não pode ser um ator que atua no final de semana. O Evangelho tem que estar encarnado em você. O Evangelho tem que ser a verdade que você vive o tempo todo. Ou então nós só teremos um nome de igreja. Por isso Jesus diz, vão pelos becos, pelos valados. É a ideia do sal fora do saleiro. É a ideia de que o sal dentro do saleiro, ele está comportado, guardado, e não tem eficiência. Mas quando o sal, ele é jogado, semeado, ele tempera, e ele tem a função. Portanto, os monastérios nos ensinam que, se nós perdemos de vista a imitação de Jesus, o seu Natal é apenas um ritualismo. O meu Natal é apenas um momento de encontrar pessoas, que isso também é salutar, é muito bom. Mas na verdade o nosso Natal não deve ser um institucionalismo, nem um nominalismo. O nosso Natal, ele tem o objetivo de entender que Cristo, sim, ele é um ser místico. E aí, essa palavra místico pode desagradar algumas pessoas. Mas o que ele quer dizer é que o misticismo do Evangelho não é como aquela absorção divina, como uma gota d'água que se perde no oceano, em que algumas pessoas entendem que o Cristo está sempre entronizado na igreja, que o Cristo está aqui como uma nuvem do Shekinah, em que se nós estamos aqui, nós estamos imergidos nele, e aí então você celebra, adora, tem gestual de piedade, e você se perde a sua identidade.
Por isso que muitas pessoas, elas vão buscar Cristo na igreja. É por isso que muitos sacralizam o templo de uma forma exacerbada, exagerada. Alguns, ao passar em frente da igreja, fazem um sinal característico. Cristo nunca está aqui, sempre está lá. É por isso que algumas pessoas dizem, eu vou buscar a Cristo. Quando na verdade, o que o Bernardo de Claraval insistiu com a igreja é que o misticismo de Cristo não é uma absorção do divino que você perde a tua identidade. Pelo contrário, o evangelho que não te dá uma identidade de pessoa, ele precisa ser questionado. Você é um indivíduo que tem os seus problemas como qualquer um, mas você precisa santificar. Você não pode pagar imposto pelo seu temperamento. Você não é a melhor pessoa do mundo que é o dono da razão, não. A ideia do evangelho é que o seu temperamento tem virtude sim, mas ele também tem muito defeito, que a Bíblia chama de obras da carne. Os monastérios, eles ensinavam que o fato de você ter uma experiência que te absorvia numa ideia de um plano celestial, estava tudo resolvido. O evangelho não é caras e bocas. O evangelho não é um teatro. O evangelho é uma mudança de vida que dá uma personalidade a partir da imitação de Cristo. O crente, ele mantém a sua própria identidade. Ele não muda de personalidade. A personalidade e o temperamento vai sendo transformado pelo Espírito, que é diferente. Portanto, não é aquela questão, eu falo que o meu temperamento é assim. Não é assim. Nós vamos melhorando cada um no seu temperamento. O outro não fala porque, eu sou assim mesmo. Não, o evangelho vai nos ajustando. O evangelho vai nos dando uma têmpera igual a de Jesus. Porque nós entendemos que a santidade, ela é só uma inclinação para o bom, para o justo. Mas a santidade de Jesus, ela também é uma inclinação contra a injustiça. E Jesus, ele lidava muito bem com isso. Então a ideia do Bernardo de Claraval dizendo assim, não importa se você pertence a esse ou aquele monastério, isso é nominalismo, que tem a sua virtude, como eu já disse aqui. Mas a ideia de que no misticismo cristão, o crente mantém a sua personalidade, a sua identidade, mudada pelo Espírito. Pois Deus não criou senão indivíduo ímpar. Você é único, exclusivo. Não tem um clone de você. O que o evangelho faz, ele não trabalha em massa. Todo mundo igual. Cada um de nós temos uma personalidade. Em seguida, ainda depois do século XII, nós tivemos aí a questão ética. E aí a ideia é que o Cristo, ele precisa ser imitado. É a questão do discipulado. O que é o discipulado que nós sempre insistimos? Uma igreja que não ensina o discipulado é uma igreja que falha. É uma igreja que no entusiasmo da multidão vai entendendo que está fazendo o seu trabalho. O trabalho evangelístico, o trabalho de trazer gente, é o começo de um trabalho que ainda exigirá muito mais esforço. O trabalho da igreja é o discipulado. O que é o discipulado? A doutrina da imitação de Cristo. E quando é que você conclui o curso de discipulado? Nesse lado da eternidade? Nunca! Você nunca estará apto, você nunca terá uma formatura de santidade, você nunca receberá um diploma de plena santidade, porque você é um perfeito modelo de Cristo. O discipulado, ele é intenso e ele é da história da igreja. Uma igreja que não tem discipulado, ela não merece ser chamada de igreja de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, eu não sei se alguns de nós aqui têm frequentado alguns arraiais ditos religiosos, evangélicos, protestantes, em que te ensina apenas os métodos de campanha, os métodos de cura, os métodos disso ou daquilo outro, mas nunca te ensinou sobre o ser de Deus, o discipulado, a cristologia, a necessidade de arrependimento. Eu ouso dizer que você não está sendo ensinado o evangelho. O evangelho que não confronta o teu caráter não é evangelho. O evangelho que não mostra quem você de fato é, não é o evangelho. O evangelho que celebra o Natal, dos enfeites coloridos e dos brilhos das luzes de Natal, somente não é o evangelho da graça. O evangelho mostra os recônditos da tua alma, aquilo que é perverso, injusto, cruel,
em você. O Evangelho mostra que você precisa da encarnação do Verbo, porque você não é como Deus deseja que você é. Esse é o exemplo ético da doutrina da imitação, que precisa ser trabalhado nesse período também. Cristo é o modelo supremo de discipulado. E na cartilha desse momento, o que se sempre ensinou: primeiro, lutar contra os vícios. Irmãos, eu e você somos viciados em alguma coisa. Eu não estou dizendo de entorpecente pesado, eu não estou dizendo de uma droga ilícita. Você tem vícios. Eu e você precisamos colocar essa natureza escravizada na cruz do Calvário. Você tem algum vício? Você não precisa contar para mim, você precisa lutar contra ele. E a Bíblia vai identificando qual é o teu vício. Você precisa resistir às tentações, e eu preciso resistir às tentações. Você pode lidar com alguma coisa melhor do que eu em alguma área, mas tem área que eu sou melhor que você. Mas tem área que eu, desgraçadamente e recorrentemente, eu estou toda hora apanhando. E eu preciso também vencer. Portanto, nesse período, não apenas se ensinou a ideia da devoção, a ideia do estudo, a ideia da absorção do divino, mas a ideia de uma imitação, resistir às tentações. E aqui vai uma espetadinha para todos nós. Essa é uma época do ano em que o marketing sempre nos pega, de calças curtas. Como eu já ouvi por aí, janeiro, irmão, parece que tem 384 dias. Não acaba nunca. Só que o dinheiro de janeiro você já gastou em dezembro. Irmãos, a culpa não é do diabo. A culpa é sua, porque você não registra a tentação. Você está comprando tudo. Eu tenho uma definição particular de cartão de crédito. É comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. A gente vai comprando, festa, tudo. É uma tentação, irmãos. Não estou dizendo que você não pode se dar um luxo e alguns prazeres, mas o Evangelho também te dá essa capacidade de você resistir à tentação. Uma outra ideia de doutrina da imitação é desprezar a vaidade mundana. E todos nós somos vaidosos. Existe um ponto cristão da vaidade. Agora, a linha é muito tênue. Nós precisamos ver o que é de fato uma vaidade humana e lutar contra ela. Esse período também se deu ênfase em ter opinião humilde a respeito de si mesmo. Mas não é uma falsa humildade, não é um pieguismo, não é um tom de voz mentiroso. É uma ideia de que se considerar humilde em detrimento do outro. E esse bichinho pica todos nós. Nós somos assim. Nesse tempo também se enfatizou que não pensar mal dos outros. E a irmão aqui dá vontade até de entrar, abrir um buraco aqui e entrar, O que mais a gente sabe fazer é pensar mal do outro. Se vocês soubessem o que passa na minha cabeça todos os dias, vocês ficariam escandalizados. E você já fez juízo de valor de mim. É pior do que isso. Se vocês soubessem o que passa na minha cabeça em alguns dias que eu estou extremamente estressado, antes de apertar o interruptor da luz para eu dormir, vocês levantariam com o dedo em riste e diriam num ar de santidade: saia daí, você não é merecedor. Mas eu falo com muita tranquilidade, porque você também é assim, porque a Bíblia diz que você é. Nós estamos no mesmo barco, nós somos assim. É por isso que eu já disse aqui para vocês: o dia que vocês me virem caindo num erro crasso e não fizerem nada, vocês não são meus amigos. Vocês não podem me chamar de irmãos. Vocês têm que me corrigir também. Porque a autoridade pastoral, ela tem um respeito bíblico. Mas antes de eu ser pastor, eu quero que você seja meu irmão. E mostre, você vai fazer isso, cara? Você não pode dizer que me ama se você não me corrigir. E ninguém gosta de ser corrigido. Então nesse tempo também é a ideia de não pensar mal dos outros. Nós precisamos sempre estar lembrando disso. Suportar as adversidades. Irmãos, nós somos muito fragilzinhos. Qualquer dificuldade a gente tá morrendo. Oh meu Deus, que cruz. Não, o Evangelho nos ensina a suportar a adversidade.
O sofrimento faz parte, irmãos. Deus não nos isentará de sofrimento. Ele prometeu estar conosco. Não tenha dúvida disso. A estrada que nos conduz, a estrada que nos leva para a eternidade, ela é pavimentada com tribulação. No mundo tereis aflições. Não se deixe enganar. Quando você consegue resolver mais ou menos a questão financeira, tem um problema de saúde. Quando você resolve o problema de saúde, tem o vizinho chato. Quando você não é o vizinho chato. Quando você resolve tudo isso, tem outro problema. Irmãos, quando é que vai resolver? Eu sinto muito, irmãos, mas por enquanto não. A gente vai lidando com eles. Se você achar que eu ou qualquer outro sacerdote, se colocar a mão na sua cabeça e resolver tudo, irmãos, você não tem problema nenhum. Porque se eu colocar a mão na sua cabeça e resolver tudo, você não tem problema nenhum, irmão. Imagine se eu tivesse poder de colocar a mão na sua cabeça e resolver tudo. Eu seria o cara mais importante da galáxia. Imagine o poder. Então é claro que nós oramos, é claro que nós intercedemos. Mas uma das questões da imitação de Cristo é saber que você precisa aprender a suportar as dificuldades. Existe ainda um hino que cantávamos. Ele era mais ou menos assim: os espinhos. Não vou cantar porque aí vocês vão suportar. Os espinhos santos são remédios tantos para nos fazer sangrar. E por fim, a estrofe, nos santificar. Irmãos, os espinhos é Deus que manda para nos fazer crescer. Não é assim que o salmista diz? Foi bom ter sido afligido para que eu conhecesse as maravilhas da tua lei. Irmãos, o teu sofrimento não veio do inferno. O teu sofrimento não veio de algum outro lugar, senão muitas vezes da mão do bondoso Deus. É pelo formão da graça e pelas palmadas santas que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Portanto, nessa época, a igreja precisou ser ensinada a suportar as adversidades. Hoje nós temos uma geração que não suporta a correção. Uma geração que não pode ser contrariada. Uma geração que acha que pode fazer tudo a qualquer momento, a toda hora, e pode inclusive manchar a imagem da igreja. Nesse momento também, precisou ensinar, evitar julgamentos precipitados e, por fim, ensinar a preparar, porque a morte vai chegar. Você é eterno, mas não nessa vida. A morte vai chegar em seu próprio lar. Uma das têmperas do cristão é como ele enfrenta a morte. Uma igreja que não trabalha o assunto taunatológico, o assunto da morte, uma igreja que não ensina a doutrina da morte, é uma igreja que falhou. Porque nós não estamos com os olhos voltados para o aqui e agora, mas na eternidade que virá. Irmãos, a morte é uma realidade. A morte virá. O Evangelho também ensina a enfrentar a morte. Então você percebe que nesse momento, esses exemplos éticos precisam ser ensinados para a igreja. E nós precisamos ir em busca do nosso Natal, desses exemplos de Cristo. Cristo não é apenas aquela criança frágil da manjedoura, visitado pela providência dos magos, é também. Mas Cristo é verdadeiramente Deus, é verdadeiramente homem. Ele é um exemplo ético, ele é a semente de Deus que nos leva ao conhecimento da verdade. Ele é aquele que incentiva o misticismo, mas não o místico separado, mas aquele que busca a comunhão com Deus para viver em sociedade. E por fim, terminando aqui esse roteiro, pelo menos por enquanto, nós encontramos aí na idade medieval, todo esse período é medieval, mas por conta das diversas regras que a igreja foi criando, diversas tabelas de dízimos, de ofertas, de indulgência e tantas coisas, de subir de joelhos em degraus, de visitar a cidade eterna, Roma. A igreja foi se tornando uma igreja que aprendeu a temer Deus. E nesse momento apareceu um homem chamado Martinho Lutero. E a igreja ela se tornou uma igreja assustada com Deus, uma igreja que tinha medo. As pessoas do período medieval, elas foram ensinadas a viver suportando um fardo pesado do pecado e da culpa.
Os membros, os crentes, eles não imitavam Jesus pelo prazer da santidade, mas pelo medo do inferno. As pessoas sempre tinham uma dívida para pagar, uma moeda para entregar, sempre uma vela para acender, sempre uma reza para entregar. E a vida cristã, ela se tornou um peso, um fardo. As pessoas eram ensinadas a concentrar-se na ira de Deus, no terror do julgamento, nas dores do purgatório. Purgatório não é uma doutrina bíblica. Você não encontra a doutrina do purgatório nas escrituras. Nesse momento, por conta de tudo isso que a igreja foi vivendo e não lidou com os seus problemas, que não deixou de perceber o Cristo das escrituras, ela se intrometeu, ela inventou, ela criou a doutrina do purgatório. Você pode orar pelos mortos, e dependendo do que você entrega nos gasofiláceos, o sofrimento que ele está no purgatório é diminuído. E aí a igreja se tornou um fardo para as pessoas. A igreja tinha um monopólio da vida das pessoas. Faça isso e não aquilo. Irmãos, a igreja que poda a individualidade de alguém não é uma igreja, é uma seita. A igreja, ela orienta por meio dos seus mestres, dos seus pastores, mas ela nunca diz o que você tem que fazer. Você tem que alcançar uma maturidade em Cristo para você gerenciar a sua vida. E não um sacerdote que diga como é que você faz isso ou aquilo. Nós vamos a crescer nesse aspecto. E nesse momento em que o terror, o medo se instaurou, o Martinho Lutero, ele viu literalmente um amigo cair morto depois de ser atingido por um raio. E no imaginário popular, a ideia de que Deus estava irado por conta de algum pecado, então ele mandava os raios mesmo. E o Martinho Lutero, ele ficou desesperado, tomado de medo, de morte, do julgamento. Será que Deus também está bravo comigo? Será que assim como meu amigo que foi fulminado pelo raio? E aí então o Martinho Lutero, ele decidiu entregar a sua vida para um monastério. Ele decidiu viver a vida ao serviço de Deus. E ele entrou para um monastério agostiniano, confiante que ele seria capaz de salvar a sua alma. Ele se dedicou ao estudo, à oração, aos cânticos agostinianos. Ele se dedicou à vida como uma fuga, dizendo que agora a ira de Deus não cairá sobre mim. Ele tomou os 3 votos que nós já discutimos aqui, o de pobreza, o de castidade e de obediência. Tanto que, num dado momento, ele disse assim, depois da sua conversão: se alguém acreditava que pudesse alcançar o céu pela vida monástica, esse alguém era eu. Era um exemplo. Mas o medo nunca abandonou o seu coração. E ele se tornou um cátedro, ele se tornou um professor, ele se tornou um ensinador. E um dia, ainda com medo, e todas as vezes que Martinho Lutero ia enfrentar uma tempestade, uma chuva, ele se consumia em medo, porque ele achava que aquilo poderia ser o dia do julgamento de Deus. Tinha medo de raios, de trovões, por conta do histórico do medo. E um dia, mergulhado nos estudos teológicos, já ordenado padre, ele já havia feito a peregrinação que ele chamava de escada santa. Todos tinham que ir a Roma e subir a escala sancta, de joelhos, 28 degraus, para pagar uma indulgência. Ele já tinha feito isso, já era padre, peregrinava para Roma. E ele dedicado. Então ele, estudando para dar aula na universidade, ele se deparou com o Salmo 31, verso 1. E o Salmo diz: livra-me pela tua justiça. Ainda estudando, e aquele texto incomodando a sua consciência, ele então lê o texto de Romanos capítulo 1, 17. No Evangelho é revelado pela justiça de Deus. Naquele momento o fardo caiu dos seus ombros, a sua consciência foi dominada pela paz que transcende tudo aquilo que o homem busca pela religião. Naquele momento ele descobriu que a religião não salva, que a religião coloca um peso no ombro dos homens, que ela cria medo, que ela cria um distanciamento entre Deus. E
ele entendeu que o Cristo do nosso Natal é aquele que é a justiça de Deus. Não há outro meio de fugir para os braços da graça, para se acolher naquele que salva, a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus. No Evangelho é revelado a justiça de Deus. Portanto, irmãos, não é o teu dízimo, não é o teu cântico, não é o teu sermão, não é o teu trabalho que salva. A justiça de Deus está em Cristo Jesus. O nosso Natal está na pessoa bendita do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, dessa experiência, o Lutero disse: dia e noite eu refletia, até que percebi que a verdade de que a justiça de Deus é aquela que justifica com que? Pela graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Dali em diante senti-me renascido e senti ter passado por portas abertas para o paraíso. Toda a Escritura ganhou um novo significado, e enquanto antes a justiça de Deus me enchia de ódio, então tornou-se inefável, doce em maior amor. Essa mensagem de Paulo tornou-se para mim um portão para o céu. Então você percebe que a igreja precisou lidar com os seus conflitos, mas nada sem o texto sagrado. A igreja não pode construir um Cristo ao seu bel prazer. Essa experiência de Martinho Lutero depurou o evangelho daquela época, manchado pelas obras, manchada pelas relíquias, manchada pela autoridade eclesiástica exacerbada. E aí então se concluiu, por meio das Escrituras, a justificação do crente, do pecador, é só pela graça, só em Cristo, só pela fé. O nosso trabalho tem valor, mas o valor da alegria e não para conquistar a salvação. E eu termino aqui esse período com algumas questões da justificação. Se esquecermos a doutrina da justificação, perdemos toda a doutrina cristã. Se você não entendeu o que é justificação, você não entendeu o Evangelho. Se você não entendeu o que é justificação, venha para cá. Tome o seu professor, o pastor, alguém mais experiente, e pega no colarinho dele e diga assim: eu quero saber esse negócio, eu preciso saber o que é justificação. E eu não estou falando de forma figurada não. Você tem que desejar conhecer esse negócio, porque isso aqui determina o destino eterno. Você precisa conhecer doutrina. O nosso Cristo não é o frágil bebê da manjedoura, Ele passou por ali. O nosso Cristo não é aquela criança, o infante perseguido pelo Herodes, fragilizado, precisa ser protegido. Também é, mas esse é o mistério da encarnação. O nosso Cristo, Ele é o leão de Judá. O nosso Natal não está estacionado, inerte numa manjedoura. O nosso Natal não tem a beleza das bolas coloridas, não tem apenas uma luz que brilha. O nosso Natal é cheio de graça. O nosso Natal é a nossa verdadeira vida em Cristo. O nosso Natal não é apenas a mesa farta, é uma mesa farta de comida, de alegria, de paz, justificação, graça e expectativa da vida eterna. Por meio da justificação, recebemos o Evangelho da graça. Graça é o amor imerecido, jamais recompensado. Você não pode dar nada para ser salvo. Para ser salvo, você estende as mãos vazias e recebe o presente de Deus. Como já disseram, a única coisa que nós contribuímos para ser salvo, cada um particularmente, é com o pecado. Você contribui para a sua salvação com o pecado. O teu pecado foi depositado na pessoa do nosso Natal. E ali ocorreu a justificação. Então eu termino essa parte aqui dizendo que no Antigo Testamento, o nosso verdadeiro Natal, ele deve ser celebrado pensando que no Antigo Testamento, ele era uma promessa. No Novo Testamento, a promessa se realizou. No primeiro século, se concluiu que Cristo é a semente de Deus, espalhadas com mãos generosas na consciência de toda pessoa.
Em seguida, houve a discussão e se concluiu por meio das Escrituras que Jesus, ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Em seguida, o movimento monástico demonstrou que não é a cidade que está corrompida, é o ser humano que corrompe a cidade. Portanto, nós somos sal da terra para ir em busca das pessoas. Nós então caminhamos hoje pelo misticismo cristão. O que é o misticismo? Para o Oriente, o misticismo é você se esvaziar, se tornar nada. Puf! É o budismo, né? O que é o budismo? Você vai pensando, daqui a pouco você se torna o quê? Uma luz, ou seja, nada. O Evangelho tem a sua reflexão, a sua devocional, o seu misticismo. Mas a ênfase do Evangelho é encher, não esvaziar. A ênfase do Evangelho é conhecer a pessoa de Cristo. Nós temos o exemplo do Cristo ético. Ele é o nosso parâmetro de imitação. E por fim, a partir de Lutero na Reforma, ele é o Salvador gracioso. Essa história ainda não terminou. Nós vamos ainda trabalhar, semana que vem, que esse Cristo da manjedoura, ele vai voltar. A volta de Jesus é uma realidade, irmãos. Jesus vai voltar, irmãos. Não me peça para explicar como é isso, só sei que é. Nós não podemos perder a expectativa dentro do Natal. Jesus vai voltar. Se você perdeu a expectativa da volta de Jesus, nós temos que voltar para as Escrituras e ouvir Paulo falando: se você espera só para essa vida, você é o mais desgraçado. Esse Cristo que foi, volta. O nosso Natal não pode se resumir nas plumas e paetês do carnaval natalino, ou do natalino do carnavalesco. Não. O nosso Natal não é apenas uma festa. Nosso carnaval não é apenas um lugar de comer e beber à vontade e de rever parentes. O nosso Natal tem uma expectativa da volta de Jesus. Que o Senhor nos dê nesse Natal, nessa quarta-feira do dia 25, uma mesa farta. Que Deus nos dê saúde. Que Deus nos faça encontrar com pessoas que nós não vemos há algum tempo. Que Deus te dê tudo que nós precisamos, mas que você não perca de vista a esperança da vida eterna. Se nós perdemos isso e toda a doutrina, nós deixamos de ser discípulos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a ter um feriado abençoado, cheio de prosperidade, mas que a chama do Evangelho nunca se apague. E quando ele estiver apagando, a mão da graça seja colocada por você, atrás de você, e seja soprado. E o pavio que fumega, de novo possa acender, para que o fogo da chama do Evangelho nunca se apague do seu coração. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse mês, Pai. É sim, Senhor, um mês diferente. Está tudo mais colorido. Está tudo mais bonito. As pessoas estão desarmadas. Está tudo, Senhor, mais uma expectativa diferente. Expectativa de ver um familiar que não víamos. Expectativa das férias. Expectativa daquela comida que marca essa data. Expectativa, Senhor, de ter um dinheirinho a mais na conta. Expectativa, Senhor, do momento, dos minutos, segundos que antecedem a meia-noite, para abraçar, para agradecer. Como esse mês, Senhor, ele traz um entusiasmo diferente. Mas nos ajuda, Senhor, não apenas resumir a nossa fé apenas ao dia 25 de dezembro, apenas como esse consumismo, uma alegria apenas produzida e fabricada pelo layout, pela estética. Que a alegria do Natal, Senhor, esteja plena no coração de cada um de nós, na consciência de cada um de nós, mostrando que o Cordeiro de Deus se fez homem, morreu pelos nossos pecados, que Ele é Deus eterno, que se tornou homem para nos salvar, que somos salvos pela obra graciosa do Cristo do nosso Natal. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui. É verdade, Senhor, que também essa data traz alguma angústia para muitos de nós que perdemos, Pai, pessoas queridas. Senhor, para esses, Pai, o Senhor também é o remédio, a raiz de Jessé, aquela raiz que cura as angústias, que traz uma alegria não produzida pelos efeitos do Natal, mas um remédio santo que sabe nos sarar.
Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor traga comida, mesa farta, alegria, prosperidade financeira. Mas nunca, Senhor, nos permita andar longe dos arraiais da graça. Que sejamos firmados na cruz de Cristo. E que o nosso Natal não seja um dia por ano, mas seja todo ano até a eternidade. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.